Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de abril de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1906, 8 páginas, 52 logias e 15 máximos. O tema é técnica do autoinventariograma. Isso é dentro da especialidade autoconsciência ou metrologia. Quem redigiu o verbete dessas 8 páginas foi o professor Djalma, que está aqui, assessorado pela professora Grace, em alto nível. Ele até já penteou a barba para esperar qualquer ataque. Definologia. A técnica do inventariograma, autoinventariograma, é a aferição enumerológica da aplicação dos recursos holobiográficos da consciência, homem ou mulher, a partir dos fatos e parafatos cronêmicos e prosêmicos acumulados, objetivando a prodometria evolutiva na atual vida intrafísica. A alta abordagem conscienciométrica profunda, a alta análise holobiográfica, a amostragem conscienciológica pessoal, os indicadores pessoais da análise da realidade, a busca inteligente do autoconhecimento mais avançado e prioritário, o efeito impactante da admissão do erro de julgamento, a identificação de atitudes irrefletidas mantenedoras de interprisões, os efeitos desassediantes da análise autobiográfica, os reprocessamentos emocionais dos fatos intrafísicos, o ato de abrir mão do passadão. Agora, nós temos ainda aqui, isso eu falei alguma coisinha aí da fatologia. Agora tem a profilaxia das acariações extrafísicas, a antecipação do autoinventário extrafísico, o descortínio homeostático das para-realidades, a sincronicidade das evidências multiexistenciais. Agora nós temos aqui, na taxologia, 7 categorias de recursos para avaliação comparativa das realizações pessoais, com potencial consciencial e evolutivo do autoinventariante, apresentados aqui em ordem alfabética. E depois tem 7 grupos, 36 subgrupos e 280 variáveis de análise autoconscienciométricas, que ele expôs aqui também com calma, através de letras. Tem 36 itens e até a letra G. Na remissologia nós destacamos 5 itens. Autobagagem holobiográfica, autoidentificação seriexológica, balanço pré-evoluciólogo, efeito da autosseriexualidade e intraconscienciologia. Frase enfática. O autoinventariograma permite à consciência desnudar o presente, atualizar o passado, desfazer interprisões e deslindar a própria estrutura do ego rumo ao primeiro discernimento. Você descobriu a importância de ser inventariante da própria vida? Já iniciou o inventário pessoal da vida atual? A bibliografia tem 3 itens. Agora, questões aqui. Fiquei muito feliz ao descobrir a projeciologia, mas frequentando uma sede do IPC, percebi que estava ficando extremamente intolerante com pessoas de outras linhas de pensamento e religiosos, radical, mal-humorado, infeliz e com pensamentos suicidas. Pois, como sou artista, sou considerado inferior no meio. O que fazer? Você já sabe o que fazer, né? Cosmoética de grupo. Olha qual é o seu PC e depois vê o CGC. Mas... Outro. Li no livro O que Fazer Depois de Morrer, de Craig Hamilton Parker, no qual 5 crianças que brincavam com a tábua Ouija foram advertidas por um assediador que morreriam, e 3 delas efetivamente morreram.
As pessoas que se ligam a assediadores através desse jogo ficam com o destino marcado por causa desse assédio. O I e o IA é muito perigoso, porque é efeito físico. Se as pessoas se juntam, às vezes não sabem que são, às vezes, ectoplastas. Aí pode acontecer um assédio de acidente, não há dúvida. E pode ter assédio, sem possessão. Eu já atingi gente com sem possessão devido à tábua UIA. Pensar nesse assédio evoca os assediadores? Depende da pessoa, né? Por que ela pensa? Qual a intenção? Qual o objetivo? E como é que, na maioria da humanidade, pessoas com dificuldade para controlar os seus pensamentos podem proteger-se perante tais agouros? O problema é higiene consciencial. Isso aqui é gente que está falando de Portugal. É uma senhora falando de Portugal. Agora outra. Tenho 22 anos, apesar da idade, já passei por muitas experiências. Aos 17 tive um envolvimento com uma mãe de santo de candomblé. Fui criado na doutrina espírita, pois minha mãe há muitos anos era da Umbanda, mas nunca concordei que nada que via e nada cheguei a fazer e nunca cheguei a fazer cabeça. Fazia faculdade, tinha uma vida bem encaminhada, mas passei por momentos dificílimos espirituais. E desde que me posicionei a largá-la, já aos 18 anos, nada na minha vida vai para frente. Estou sem trabalho, larguei a faculdade, enfim, uma pressão assediadora muito forte. Vejo muitas coisas, sonhos e experiências não agradáveis, de alguma forma me fizeram evoluir e ter ideias diferentes de todos que conheço da mesma idade. Passo por um assédio fora do normal e tem sido muito difícil para conseguir sozinho lidar com as coisas. Como posso agir? Preciso muito de ajuda. Pedi de aniversário à minha mãe uma viagem a Foz. Vou no dia 30 de maio. Estou bem animado com o presente. Escuta, quando é que vocês têm lá curso? Ele vem no dia 30. Nesses dias tem algum curso aí? Esse aqui é do Rio de Janeiro. Tá. O que ele pode fazer é entrar no site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Lá tem a programação. E aí ele pode ver o curso. Pois vamos dar uma cortesia para ele num curso desse. Ok, podemos. Vamos ver o que é. Agora ele vem para cá, que ele está falando aqui, no dia 30 de maio. Vamos ver o que dá. Outro. Gostaria, se possível, que o senhor citasse personalidade na história ou fora dela, que seriam modelos referenciais de serenão, evoluciólogo, teleguiado, autocrítico e sempre consciente. Um exemplo para cada um desses graus da escala evolutiva. Que tal? Não, eu vou citar, por exemplo, o Djalma, o Loche, o Arlindário, né, o Felipe, não é isso? Tem vários assim, né? O negócio, companheiro, é a gente estudar. Te vira. Aqui é o doutor Te vira. Dá um jeito, não tem outra saída. Vamos estudar. Agora, para você, Djalma. Em principiologia, o princípio de ninguém curar ninguém se refere apenas à intraconsciencialidade? Ou também se estende, por exemplo, em relação aos tratamentos corretivos somáticos da medicina? Em principiologia, o princípio que ele falou... De ninguém curar ninguém. Nós não tem esse princípio aqui. Deve ser de ontem essa pergunta. Sim, professor. mas olha, eu falo há milhões de anos que ninguém cura que ninguém. Deus, como na minha condição de médico, ninguém cura ninguém. Só existe a autocura, Autocura. é a pessoa que se cura, Não, do ponto de certeza. vista evolutivo. Isso Com aí certeza. tem que pensar. Tá certo. Agora, outro para você. Em politicologia, conscienciocracia está repetido ou foi propositadamente? Tá? É de ontem também. Conscienciocracia, É de ontem também. professor. politicologia. Conscienciocracia não está repetido. No meu aqui não está, não. I'm sorry. Deve ser de ontem, eu acho. No meu não está, não. Deve ser relativo ao verbete de ontem. É também. só de ver. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês aqui, há um convite à população, à apresentação da primeira oficina de democracia direta. É no dia 24, daqui 3 dias. Associação de Moradores do Jardim Copacabana. Agora, tem uma palestra sobre democracia pura do palestrante, o professor José Vasconcelos. Compareça e participe das reivindicações de seu bairro. Vale a pena. É domingo próximo, tá certo?
Agora, outra coisa seríssima que eu tenho aqui de alto nível é o seguinte: dados estatísticos do triênio da prova da imagística e os dados estatísticos da prova que foi feita esse ano. Então, por incrível que pareça, o Loche deve ter ido lá, porque eles deviam estar dando alguma boca nele. Pelo seguinte, ele foi dos principais aqui. O que tirou a melhor nota foi o Paulo André. Logo em seguida vem o Loche e também o Felipe, né? Agora, veja, o Loche saiu melhor quanto aos itens, 179 itens de alto nível. E maior aproveitamento dos itens, 97,77%. Já o Paulo André teve mais itens, 188 válidos, mas o aproveitamento foi menor. Agora, tem aqui uma série de dados estatísticos impressionantes. Se alguém quiser ver com calma, eu posso passar isso aí. Agora, tem um deles que eu não vou deixar de falar, que é o seguinte: tinha mais homem do que mulher. 57% de homem, 43% de mulher. De modo, ó, pela primeira vez eu sou obrigado a vaiar as mulheres. Isso nunca aconteceu, hein? Que eu saiba, esses anos todos, é a primeira vez. Então, olha, quando é que vai ter o próximo curso? Eu quero que essas mulheres compareçam, que é uma vergonha vocês ficarem por baixo. Afinal de contas, o ginossoma é superior ao androssoma. Abril do ano que vem, a próxima prova de imagística, quarta edição da prova de imagística. Só abril do ano que vem. É. Então, ó, até lá, vocês que estão fechadinhas, vê se abrem para o curso. Abril. Nós estamos tratando com o Aracê e é provável que a prova aconteça em outubro deste ano. Então no Aracê, tá. se alguém quiser ir a Vitória do Agora, Espírito Santo para realizar. A diferença é de 14%. Masculino 57%, feminino 43%. Eu estou astonished. Sabe como é que é? Estou bobo com isso. Isso nunca aconteceu. O que houve com as mulheres? Não entendi nada. Uma outra coisa, a própria Nara é uma mulher que sempre dirigiu esse curso. Como é que as mulheres sumiram? Uma outra coisa, deve estar faltando aquilo que eu estava conversando com a Mabel. Sabe que aquele vestido que a Middleton, Kate Middleton, que é a dona lá, que estão fazendo a maior bagunça de tempestade publicitária em torno do casamento na Inglaterra, e ela foi feito, um vestido foi feito por uma figurinista do Brasil. Está sendo vendido numa loja em São Paulo por 60 pratas. Eu desejaria saber qual a loja que eu vou mandar comprar para a Graça, que ela achou que o vestido é bonito. Qual que é a loja? Precisa de saber. Eu vou falar com a Tereza para comprar o vestido. Se a Tereza estiver me ouvindo, ela já vai dar um jeito nisso. Tem que saber qual a loja e comprar. Então, precisa de saber se esse vestido depois você leva na próxima para fazer um exame do vestido. Vocês estão entendendo? Aí vai atrair as mulheres para fazer o curso. O que você acha? A ideia não é boa? A conjugação de todos esses fatores femininos, eu acho importante. Agora, outra coisa sobre a prova que eu quero chamar a atenção. É muito interessante, nos critérios de avaliação, que tem 24 itens, a pessoa lê isso aqui, ela vai aprender muito. Sobre processo de objeto, pesquisa, investigação, análise, abordagem de fatos. Uma coisa muito interessante é o seguinte: estrangeirismo. Não serão considerados itens válidos traduções para outro idioma. Por exemplo, dá uma mesa para o cara e fala assim, table, né? E aí por aí ele vai. Isso aí não. Esse é tirado fora. Eu achei isso máximo. Agora outra. Livro. Para cada título de livro, mais o autor associado ao objeto será considerado um item válido, desde que seu universo seja reduzido para o objeto em questão. Exemplo. Para o objeto computador, listar 200 tipos de livro com autor sobre computador não serão validados. Agora, já no caso do objeto coruja, os livros relacionados com coruja seriam validados, pois no universo de livros, para esse objeto, é tudo reduzido. Tem muito pouca coisa sobre coruja. Isso eu achei o máximo. Está muito bem bolado. Agora,
Psicometria. Falar de percepção energética do objeto não será considerado. Isso aí tá bravo, hein? Mas, ó, esses 24 itens vale a pena. Agora, aqui tem a tabela comparativa da prova da imagística 2009, 2010, 2011. Com todos os detalhes. É muito material que tem aqui para a pessoa estudar. Está o máximo. Agora, vocês ainda vão falar sobre isso aí com calma. Nós vamos passar a síntese das estatísticas hoje no final da tertúlia, depois da megafrização. Ah, então tá bom. Agora, outra coisa também que eu queria falar para vocês é o seguinte, está aqui o jornal da Aracê, é novinho, a primeira década Aracê, 2001, 2011, fala sobre o terceiro encontro de voluntariado que impulsiona novas ações, a linha do tempo dos principais acontecimentos da primeira década, os momentos de descontração do terceiro encontro de voluntariado e uma série de informações sérias. E outra coisa, ganhos evolutivos movimentam Porto Alegre e Pelotas, que estão trabalhando. E aqui tem a camisa, sabe, a blusa, que estão lançando aí também. Eu não sei os preços disso aqui, porque não me mandaram com a nota, sabe, o que é que se passa. Mas a camisa é muito bonita, tem uns dados muito sérios aqui, etc. Tal. Se alguém quiser ver também, está tudo aqui comigo. Agora ainda tem aqui. Parabéns pelo excelente verbete e acuidade com todos os fatos e parafatos inseridos nele. Contudo, realizei a síntese e não percebi algo que correlacionasse a FEP. Seria necessário? FEP. Ficha evolutiva pessoal. Tem um item que fala Qual sobre que é? isso daí, que está na assistenciologia, se não me engano. Peraí. Saldo holocármico. Fala do saldo holocármico. E não fala da FEP. O saldo fala indiretamente, então. Fala indiretamente. Tá. Agora aqui outro. Mas Tem dificuldade. boa questão, vou pensar e colocar aqui. Ah, então tá. Tem dificuldade para me focar nos estudos de projeciologia e conscienciologia. Existe alguma técnica que melhora essa concentração? Tá danado, né? O problema é pegar. O que você quer? Você quer falar alguma coisa? Você é especialista nisso. A questão da vontade, o que você pode fazer é ir lendo aos poucos. Então você pega todo dia você pega no mesmo horário e vai lendo. Um dia você lê um capítulo, uma semana lê um capítulo, na outra semana você vai ler 2 capítulos. Você vai aumentando a sua atenção até você bancar mais esse trabalho, essa leitura. É o que eu penso, fazer pelos pequenos passos pode ser uma solução. E começa, por exemplo, pega o projeção da consciência, pega a nossa evolução, até você ir aumentando, até você chegar na enciclopédia. Gente, eu apresento o professor Djalma para vocês, com toda a liberdade. Se houver alguma acusação, que seja cosmoética. Não é isso? Não é assim que a gente fala? Data vênia. Djalma, aqui no Paradoxologia, o primeiro paradoxo da amostra material servir de análise imaterial. Na página 93, Paradoxologia, o paradoxo de amostra material servir de análise imaterial, isso, né? É interessante porque a gente começa a analisar fatos, mas o importante é o que está por detrás dos fatos. As nossas intenções, as energias, os mecanismos todos que estão associados a esses fatos. Muito embora a gente esteja fazendo uma análise parapsíquica, vamos dizer assim, ou holobiográfica, a gente parte sempre de coisas que são materiais, de coisas que aconteceram no mundo físico. Por isso que é um paradoxo. Né? Essa aqui é a ideia. Né? Então você começa a pensar no que você fez na sua vida e começa a ver por detrás das suas ações, o que tinha. Você começa a ver o seu mecanismo intraconsciencial, você começa a analisar coisas imateriais. As suas intencionalidades já é uma coisa imaterial, é um processo da sua consciência. E o que tem de associação a isso, por exemplo. Mas é mais do intraconsciencial em relação a... Também do intraconsciencial, seu e de outras consciências. Né? Tá ok, obrigado. Djalma, não sei se respondi.
Na página 92, para a patologia, penúltima linha, tem aí a macrotarefa pessoal identificada através do Zeitgeist da Ressoma. Sim. Queria que você explicasse esse item e uma dúvida se antes dele é ponto e vírgula ou vírgula mesmo. Bom de extrafísico. Vírgula mesmo, vírgula porque mesmo. na realidade Tem relação. uma associação entre os dois. Exatamente. Então, explica, por isso favor. aí. É o seguinte, um dos itens que a gente colocou aqui é o Zeitgeist. Para quê? Analisar o que aconteceu, o que estava acontecendo mais ou menos no ano que você nasceu, ou um ano um pouquinho antes de você nascer. O que é essa consciência, tá certo? E o que ocorria na Terra no momento em que você estava chegando? Qual que era a sincronicidade de fatos, vamos dizer assim, que tinha? Então, quando você começa a analisar esses fatos, você começa a perceber que você tem uma afinidade com esses fatos. Os fatos, não só no mundo, como também, às vezes, no seu país, na sua região, na sua cidade, às vezes até na localidade onde você nasceu. Caso tem algum exemplo? Tem falar. vários. Tem vários. No meu caso, o que estava acontecendo quando eu nasci? Foi quando morreu o JFK. Foi um momento sério de guerra. Quase estourou a Terceira Guerra Mundial. Ali teve aquela situação lá dos 18 dias, né? Aquela coisa lá com Khrushchev, dos mísseis, questão de Cuba, exatamente. Então foi o negócio da Guerra Fria, foi seríssimo, foi um momento que quase houve um processo aí mais sério da Terceira Guerra, o deflagrar da Terceira Guerra. Então isso mostrou para mim, por exemplo, aí factualmente, que eu tenho uma relação direta com isso. Tá certo? A patologia, na 11ª linha, de baixo para cima, você coloca assim: a dessensibilização dos automilindres. Sim. Então fala que tipo de técnica que você usa, como é que você faz? Na realidade, isso é uma sequência, né? Se você analisar aqui a patologia, tem uma série de elementos que vão falando já desse processo. É um crescendo quase. Você vai desdramatizando as coisas, vai desdramatizando os fatos, reprocessando os fatos intrafísicos que você tem de lembrança, e aí isso vai melhorando os seus melindres. Só um minuto. Djalma, seria bom você expor quanto tempo e o que é que você fez com o conscienciograma através do tempo aí. Seria bom você explicar, porque você colocou isso aqui dentro do conscienciograma. Exatamente. Que é o seu trabalho, não é bom dizer o que você fez. O que acontece? Essa técnica, o objetivo dela é justamente complementar o exercício do conscienciograma. Você vai no conscienciograma, o conscienciograma tem perguntas assim, tipo, que proveitos evolutivos? Então você inicialmente responde essas perguntas pelo que você percebe, mas depois você não fica satisfeito com aquilo. Talvez seja melhor eu me aprofundar um pouco mais e realmente estudar factualmente como é que foi a minha vida e como que eu aproveitei determinadas coisas. Para isso, é interessante que você faça um inventário. Aí você começa a inventariar a sua vida. À medida que você vai inventariando a sua vida, aí você começa a entrar em determinados fatos, você levanta um fato, aí levantou aquele fato ali, aquilo volta com alguma coisa. Na mesma hora, você percebe que tem alguma coisa viva naquele fato. Bom, esse fato não está bem digerido, o que acontece? Eu até comento ali, o ato de tatear, pensar, você percebe que tem alguma coisa errada, aí você começa a analisar aquele fato. Aí você vai reprocessando aquilo ali. Aí você pergunta, pô, que engraçado, por que eu armazenei esse fato desse jeito? Por que eu armazenei essas coisas desse fato? Por exemplo, por que eu resolvi guardar justamente o que aquela pessoa fez comigo, em vez de eu guardar um monte de outras coisas que eram talvez mais relevantes para mim e para a minha evolução? Por que eu perdi tempo com isso? Aí você começa a perguntar, aí você vai jogando fora os bagulhos energéticos. À medida que você vai jogando fora esses bagulhos energéticos, esses melindres vão se dessensibilizando. É um mecanismo assim gradual, em função da tua revisão da faculdade.
Quantos anos você estudou o conscienciograma aí, em cima do lance aí? Que eu lembro 6 da anos. época que você estudava todo dia. Já tem 6 anos e 6 anos. realmente, olha, teve 3 anos que eu estudei diariamente. Trabalhei com ele diariamente. E esse inventariograma aqui, a gente trabalhou um ano e meio, mais ou menos, em grupo, só com o inventariograma. Trabalhamos em todas essas variáveis, fizemos heterocrítica. Vocês estão entendendo a profundidade e o universo do verbete. Entendeu? A gente ia discutir cada uma das coisas, trazia os elementos que a gente tinha encontrado e as hipóteses e as coisas e discutia em grupo. Aí colocava um para o outro. Aí aquilo ali não conseguia cobar na hora. A pessoa dizia, não, mas isso aí não cola. O pessoal da Consta, o pessoal da equipe do Paratecnológico, que está aí, Alzira, Eliel, o pessoal todo aí, ó. Rose, todo mundo participou desse laboratório consciencial aqui, muito interessante. Agora, na estrangeirismologia, seria bom você explicitar o General Ledger intraconsciencial. Exatamente. General Ledger é esse inventário grandão, essa coisa da gente pegar e levantar tudo que tem dentro, não deixar nada, passar um pente fino realmente, entendeu? E descobrir onde que está cada recurso. Se ele foi usado de um jeito, se ele foi usado do outro, entendeu? Essa que é a ideia do General Ledger intraconsciencial. O General deveria estar em itálico também. Djalma. Se não vira general, No meu caso, não é muito bom. Pode falar. Na página 92, na patologia, na terceira linha de baixo para cima, você coloca lá a identificação do caguete holobiográfico. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Caguete, como é que a gente identifica isso? Isso aqui não é uma coisa, vamos dizer assim, tão simples, tá? É importante entender isso aqui. É um exercício longo e depende muito de heterocrítica também, não só de autocrítica, tá? Coloquei a identificação do cacuete holobiográfico porque é um exercício que você vai fazer em função do seu inventário. Então, por exemplo... Mas agora existem alguns que são fáceis. O meu e do Locha é fácil. É um processo gastrossômico. O gastrossômico, né? Então, por exemplo, você começa a levantar as suas tendências, as suas características pessoais. Quando você começa... Abre para mim, por favor. Quando você começa a perceber suas características pessoais, definir, por exemplo, seu temperamento, aí você entende como é que você funciona, tá certo? Aí você vai vendo que de repente tem certas repetições claras e constantes em determinadas coisas. Agora, você começa a ver que nos seus fatos ali, aquele troço está se repetindo meio demais. As autorretrocognições confirmam isso de uma maneira surpreendente. Exato. Você vê que você faz isso aqui, mas você não fez só aqui agora. Você faz isso já há muito tempo. A boca torta, às vezes, secular ou milenar. Exatamente. É aí que você realmente chega a um ponto que você diz assim, não, agora está na hora de parar com esse troço. Entendeu? Por isso que eu digo, normalmente, quando a pessoa chega nesse ponto, não é muito comum a pessoa entender e ver isso aí e dizer assim, não, agora chega. Entendeu? Mas quando chega nesse ponto, aí em geral, é o ponto real de mudança, de disposição de qualquer coisa. Aí você se dispõe a ver a realidade da coisa. Entendeu? Quem é que está com o microfone? É você? Oi. Então, na página 91, sobre a megatensinologia, eu gostaria que você ampliasse com relação a ajuste seriexológico. Uma vez que, enfim, Entendi. Isso aqui me chama a atenção pela profundidade, né? Sim, Pela sim, ideia. exato.
Porque, que nem eu estava comentando aquela coisa do cacoete holobiográfico, você começar a estudar a sua situação de consciência hoje, realmente. Você começa a fazer o inventário da sua vida e aquilo acaba sendo que a sua vida é, afinal de contas, a sua última vida, não é? Então você começa a ver isso e começa a levantar coisas que não são só mais dessa vida. Quando você começa a fazer isso, e você começa a resolver determinados detalhes, você estava falando dos reprocessamentos, as situações com as pessoas, entende? Você começa a fazer ajustes. É esse ajuste que eu chamei de ajuste seriexológico. Por quê? Ajuste que não é de hoje, coisa realmente antiga, coisa que você traz já na sua história, entendeu? Então, para isso é preciso passar esse pente fino que eu falei. Não é uma coisa assim teórica, entendeu? É uma coisa que você vai pegando os fatos, estudando os fatos, vai encontrando principalmente os incômodos, aquilo que normalmente você não gosta muito de olhar, com calma. Não é uma coisa para você fazer, eu até chamei de arqueologia intraconsciencial. Por quê? Porque é para ser feito com pinça e coisa, para ir fazendo devagar, não é para você se romper, é para você ir se estudando aos poucos. Entendeu? A ideia sim, da coisa? Sim. Só para eu entender bem, assim, para nós entendermos bem. Na hora que você começou a fazer esse levantamento holobiográfico, você sentiu uma necessidade disso e, sim, assim, foi ao mesmo tempo que você começou a mexer no conscienciograma? Isso veio depois da necessidade do conscienciograma? Foi ao mesmo tempo, não foi? Como foi esse percurso? Foi ao mesmo tempo do conscienciograma, sim. O conscienciograma, com certeza, foi o primeiro passo desse processo. Pronto, iniciou por ele, então. Iniciou por ele. Quando chegou um determinado momento, eu falei, não, eu preciso entender melhor isso, até as últimas consequências. Aí fui para o conscienciograma. Aí estudei o conscienciograma realmente a fundo. Aí comecei a ver que eu precisava estudar a minha vida melhor, para poder responder melhor ao conscienciograma. Você começa a entender o conscienciograma, mas você vê que você mesmo não tem os dados... Não se conhece. Exatos, não se conhece o bastante, entende? Aí você não fica satisfeito com aquilo, você vai inventariar. Essa que é a questão. Djalma, aqui no não dedo. Não quer dizer que eu estou satisfeito ainda não. Hein? Aqui no dedo, Djalma. Só para entender. A página 92, na tecnologia, na segunda linha, queria que você explicasse aqui a técnica do reimprint. Ah, tá. Boa pergunta. O imprint, essa ideia, vem da etologia, da psicologia comportamental. É o aprendizado do meio, né, por repetição em geral. O cachorro aprende assim, a gente aprende também. Só que a gente aprende e se condiciona, e não percebe, normalmente na infância. Isso cria na gente uma série de elementos, vamos dizer assim, automáticos. E você precisa estudar esses elementos automáticos, estudar esses condicionamentos. Esses condicionamentos têm reflexos na sua atitude, na sua forma de fazer as coisas, no seu jeito de entender as coisas. E aí você vai começar, quando você começa a entender isso e admitir para você, você começa a se descondicionar. É isso que eu chamei de reimprint. O reimprint é uma reciclagem desses mecanismos condicionados. Entende? Quando a gente está fazendo lá no Recim 1, chega um momento que tem um inventariograma, né? A gente começa a fazer esse inventário. Isso. Que dica que você dá para quem está começando a fazer inventário? Para não cair em algum tabu ou alguma dificuldade que você percebeu que é recorrente entre as pessoas que fazem? Não desistir do inventário. O inventário é uma coisa que ela é lenta, gradual e constante. Essa que é a dica que eu dou. Você vai fazer ali na hora do Recim 1 o início do seu inventário. Ali é para você aprender a fazer. Mas dali você tem que fazer o seu, né? Aí você tem que ir e não desistir, continuar. Entendeu? E aí é legal se você tiver a oportunidade de discutir com alguém, porque aí a heterocrítica ajuda muito. Você começar a olhar para você desfazer as idealizações. Você mesmo às vezes não percebe. Você está analisando as coisas, mas está viciado a forma de analisar. Então quando o outro te ajuda a analisar, ele quebra aquele vício de ótica, entendeu? Aí você
toma aquele baque, mas depois você começa a reentender aquilo melhor. Djalma, Oswaldo aqui na... Oi, Oswaldo, tudo bem, cara? Tudo bom, e você? Eu gostaria que você expanda 2 conceitos que colocou na patologia, na página 92. Ok. O primeiro deles está na 4ª linha de baixo para cima. O entrelinhamento autocatalítico dos fatos. Entendi. E o segundo, o que está na 8ª linha de baixo para cima. A compreensão expandida sobre as autorresponsabilidades evolutivas. Então, vou começar pelo entrelinhamento, só um minutinho. O que acontece é o seguinte, quando a gente começa a estudar os fatos mais, a gente começa a perceber que entre os fatos tem elementos importantes, que são subjetivos. O que é esse entrelinhamento? É um processo subjetivo seu entre os fatos. Deixa eu ver se eu consigo trazer uma ideia para você. Você já reparou que quando a gente começa a estudar alguma coisa, a gente gera muitas vezes sincronicidades a respeito daquele mesmo assunto? Sim. Então você tem que observar as sutilezas daquele assunto e os fatos que estão ocorrendo com você agora, relativos ao estudo que você está fazendo dos fatos do passado. Deu para entender o que eu estou falando? Você começou a estudar os fatos do passado e analisar determinados detalhes. Vai começar a acontecer alguns fatos ao redor, que vão te ajudar a entender a subjetividade daqueles fatos, o que está por detrás daquilo. Aí você começa a entender esse entrelinhamento que eu estou falando. Aí vai expandindo a sua ideia, vai expandindo a sua compreensão do seu papel. Já vou emendar com o que eu falei lá em cima. Vai expandindo a sua ideia do seu papel naquele local, naquele momento. Aí vai vindo a chamada responsabilidade, que é esse processo das mega responsabilidades aí que você comentou mais em cima. As mega responsabilidades, onde é que está mesmo? A compreensão expandida das mega responsabilidades, das autorresponsabilidades evolutivas, é isso aí. À medida que você vai entendendo os fatos, vai aumentando a sua visão de conjunto da sua responsabilidade. Diminui culpa, diminui besteirada, desdramatiza, e aí você começa a entender mais de responsabilidade mesmo. Entende? No início, enquanto a gente está mais ignorante da coisa, a gente fica mais na emoção mesmo, nas relações emocionais com a maioria dos fatos. Quando você começa a rever os fatos, você reestrutura a relação que você tem com eles. E aí você expande a sua compreensão daquilo ali, melhora a compreensão da responsabilidade. Não sei se ficou claro. Djalma, você pode me ajudar a entender na patologia a revisão dos altos conceitos anacrônicos? Como que a gente consegue fazer essa revisão sem autocorrupção, né? De não ir profundamente no tema? Isso aí tem em vários lugares do verbete esse processo. Os valores anacrônicos é uma coisa difícil às vezes da gente analisar. É o que normalmente está por detrás da intencionalidade da gente. Então, quando a gente sabe que a gente não tem só boa intenção. Então, quando a gente descobre que tem uma má intenção, o que está por detrás daquela má intenção? Tem algum valor que já não serve mais. Isso que eles chamam de anacrônico. Então, esse valor é o que está, vamos dizer assim, fomentando aquilo ali. Você, de alguma forma, considera aquilo importante. Tem uma escolha, tem uma seletividade dentro daquilo ali. Entendeu? E um pouquinho além da análise da intencionalidade. Você viu que a intencionalidade já não é boa? Por que será que eu usei? Que fator é isso aqui? Vou dar um exemplo, para você poder entender. Vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes você guarda um fato que uma pessoa fez com você com uma determinada intenção, que você achava inicialmente que era uma intenção de justiça. Não, é injusto isso. Essa pessoa fez isso comigo por questões injustas. Aí você começa a analisar melhor a sua intencionalidade. O que eu quero mesmo com isso? Não, acho que eu estou querendo me vingar. Essa justiça é justiça com as próprias mãos, como diz o outro.
É a justiça que eu estou querendo fazer por mim mesmo. Então, mas o que está por detrás dessa justiça ou dessa vingança? Qual que é o elemento, o valor que está me fazendo pensar nessa vingança? Aí eu começo a analisar, peraí, será que tem algum valor que de alguma forma eu acho que se eu me vingar as coisas se resolvem? Que valor é esse? Que entendimento é esse? Que característica seletiva é essa, entendeu? Aí você começa a ver, pô, engraçado. Então, de algum lugar aí do passado, eu pensava que se eu me vingar, eu vou fazer uma catarse. Então, isso está errado, está fora. Quando você percebe isso e vê que esse valor é ruim, aí você consegue jogar fora o valor. Se você conseguir mexer no valor, a intenção tem a tendência a aparecer menos. Entendeu isso? Djalma, aqui. Oi. Página 93, interaciologia. Você poderia aprofundar o segundo item, por favor? Interaciologia. A interação cosmograma pessoal, proexometria fatológica, é isso? Isso. Ah, legal. É o seguinte, o cosmograma pessoal é isso, é você pegar os fatos da sua vida e juntar os fatos da sua vida para criar uma visão de conjunto, tá certo? Agora, quando você está fazendo isso, se você analisar esses fatos do ponto de vista da sua produmetria, que é o que a técnica está se propondo, você começa a analisar como que você está dentro da sua proexis, né? De certa forma, você já está começando a fazer isso. Poxa, se eu não estou aplicando os meus recursos conscienciais adequadamente, eu já estou vendo que existe algum desvio. Então, eu já estou fazendo uma análise de desvio de recurso. Tá certo? Okay. É nesse sentido que é essa interação. Obrigada. Djalma, aqui a Rosa. Oi, Rosa. Djalma, eu gostaria que você fizesse assim, uma analogia. Na fatologia, página 92, primeira linha com a sexta linha, arqueologia intraconsciencial, e o remapeamento, né, dos achados. Remapeamento dos achados. E após isso, pudesse fazer uma conexão com as retrocognições. Como isso vai facilitar retros? E que metodologia, que métodos você utilizou até chegar a retros, ou elas apareceram após esses achados? Olha, eu não sou um especialista em retrocognição, mas a gente tem algumas lembranças. A tendência da gente desdramatizar esse remapeamento dos achados é justamente isso. Você começa a estudar isso aí, estudar os fatos. E você remapeia de acordo com a sua visão atual. O que é remapear? Você olha coisas que você via anteriormente, que você vivenciou, ou que você sofreu. Aí você percebe que você guardava ideias de vitimização, entendeu? Sobre as coisas que você sofreu e que as pessoas fizeram por você, coisas assim. Entendeu? Só que você remapeia isso. Você diz, não, esses achados não são assim. Eu vou reorganizar a minha memória. Vou reassociar a taxologia desses fatos. Entende? Então faz uma taxologia dos achados e depois vai empregando uma técnica em cada achado a partir da visão intrafísica. Também. Isso. Não é isso? Os achados é tanto os fatos como também as coisas que você vai descobrindo ao longo do processo. Então eu estava comentando ali com a Jaqueline, aquela análise começa com um fato, depois você vai tendo alguns achados, você vai vendo os seus valores. Aí, do jeito que você vai remapeando esses achados, você vai tendo uma visão nova desse processo. Entende o que eu estou dizendo? Aí, vai tendo uma cosmovisão de cada pista encontrada, né? Você vai tendo uma forma de encaixar os novos fatos de forma mais organizada. Vai ficando diferente. O que vai acontecendo também com você a partir daí, se você não parar de fazer inventário, isso aí também é uma coisa que você pode não parar. Que é mais ou menos o que eu estou agora nesse exercício. Como eu estou trabalhando na ferramenta muito, então eu estou já 1 ano e meio sem parar fazendo isso. Vai acontecendo fatos agora e achados que vão juntando. Vou dar um exemplo.
Quando eu estava... esses dias a minha cadela estava dando à luz. E eu estava ajudando, né? E aí teve uns problemas na hora. E eu fui ajudar aquele negócio. E realmente ela estava saindo 2 juntos e não conseguia... Ela não conseguia sair, estava com 1 hora já em trabalho de parto, que não saía. Normalmente sai rápido, né? Eu tinha tido já o parto da cadela anterior, 15 dias anteriormente. Aí eu fui lá, botei as luvas e ajustei o negócio todo lá. Aí o cachorrinho saiu, o outro saiu de costas. Foi um parto bem complicado, sabe? Ela teve 6 filhotes. Um parto laborioso e complicado. O que acontece? Eu observando aquilo, eu vi que eu tinha uma memória hábil, que eu tinha uma habilidade que eu não conhecia. Esse é que eu chamo de memória hábil. Eu sabia o que fazia. Eu sabia o que fazia na hora. Entendeu? Aí, foi impressionante. Aí eu fiz esse negócio todo e falei, eu sou parteira. Quer dizer que você foi veterinário em vidas prévias. Fui parteira, chefe. Não, estou falando veterinário. Você foi bonzinho, chefe, quebrou meu galho. Mas eu descobri uma coisa sua também que não é muito comum. Você no verbete colocou exatamente, pelo que eu levantei, sujeito a retificações ou reverificações, você aplicou 20 palavras sesquipedais. Aquelas que começam com 10 sílabas em diante. 115 são diferentes e 5 repetidas. Isso não é muito comum. Entendi. Tá certo? É tanto que eu marquei aqui, porque eu tenho uma listagem dessas coisas. Eu vou ver, eu acho que umas 2 que não tem na minha listagem. Entendi. Entende? Agora, isso aí não depende só de você ou do seu estilo. Depende também do tema, do assunto que está sendo tratado. O assunto aí ajuda. Algumas são até das minhas mesmo que você está usando, a maioria aí. Mas entende? Mas tem coisa nova. Agora aqui, estou escrevendo artigo sobre a revisão diária dos setores proexológicos no contexto da INVEX. O verbete caiu como luva para o artigo. Poderia comentar a aplicabilidade da técnica exposta do verbete na INVEX? Poderia, não sou inversor, mas eu acho que quanto mais cedo você começar a fazer o seu inventário, você só tem a ganhar. Então, mais cedo você vai aprofundar a percussiência, que eu costumo dizer, autocognitiva. Quer dizer, a condição de compreensão da sua autocognição. E aí, com isso, você vai melhorar a performance evolutiva. Poxa, se eu pudesse estar no nível de hoje, com 13 anos, seria... Com açúcar até eu. Seria, não é verdade? Então, se realmente puder aplicar isso na INVEX, eu acho que seria o máximo. Agora aqui, poderia aprofundar sobre a identificação do cacuete holobiográfico? Você já tocou? Eu já falei sobre isso aqui, mas se quiser, eu posso tem um verbete cacuete holobiográfico, quem quiser dar uma olhada, mas só assim, rapidamente, isso vem com o processo da continuidade da análise dos fatos, que você vai começando a descobrir os padrões, você vai começando a descobrir as repetibilidades, e você vai começando a descobrir as suas tendências. O que você faz? Por que você faz isso em todas essas situações? Quando você vai vendo isso, daqui a pouco, isso se expande. E você percebe que você já fazia isso há muito tempo. E é que você identifica que isso é um cacuete que não começou nessa vida. Tá certo? Em Fatologia, página 92, terceira linha. Quais seriam os indicadores pessoais da análise da realidade? Isso aí é uma coisa interessante. Eu coloquei esse item para você pensar sobre a análise da realidade. Pelo seguinte, nós temos uma tendência a idealizações, a construções da realidade. Então começa a analisar de que jeito que você analisa as coisas, de que jeito que você olha para as coisas. É como se fosse uma meta-análise da realidade, a análise da análise, né? Então por isso aqui eu coloquei os indicadores pessoais. Pensar,
que jeito que você aborda as coisas, de que jeito que você pensa, de que jeito que você analisa. Quando você começar a entender isso, você vai começar a entender a sua cognição, sua forma de pensar. Entendendo melhor a sua forma de pensar, você começa a entender onde que estão os problemas da análise da sua realidade, da sua análise da realidade. Né? Essa é uma coisa. Agora, a heterocrítica ajuda para isso aí. Você, quando conversa e discute com outras pessoas, as pessoas começam a te dar feedback de como que você analisa. E aí você mesmo não percebe. Aí você começa, nessa troca, a entender esses indicadores. Aí você demarca aquilo ali e começa a reconhecer esse processo. Em sindromologia, página 93, o que seria a síndrome-avestruzismo? Ah, sim. Essa daí é interessante. A avestruz é aquela ave que, quando entra em perigo, ela coloca a cabeça para dentro das asas e se esconde. Ela acha que assim ela ficou segura. Tá certo? Né? Ela não está vendo mais perigo. Então, a síndrome do avestruzismo... Tem gente que combate esse fato, acha que isso não existe. Mas agora há coisa muito pior do que isso. Por exemplo, tem aquela questão do esquilo, sim, que eu mesmo vi isso acontecer. Vem você dar comida para ele. Então, ele custa chegar perto da comida, mas quando chega, ele vira as costas para você. Então ele acha que você não está vendo mais, você virou as costas. Esse ainda é pior. Você agora está do outro lado do mundo. Pois é, não, é outra coisa. Agora, eu já fiz experiência com esquilo, que isso aí. Que loucura. A coisa acontece mesmo. Além de tudo, ele te entregou. Então não adianta esse povo que combate a avestruz, isso é bobagem. Tá, tem animal que é muito pior que isso. A síndrome do esquilo também é boa. No checklist, página 95, item 03, primeira linha. Poderia fazer a correlação da expressão estabilidade emocional e a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde é respondido a Kardec pelos Espíritos, que na maioria das vezes são as consciências que nos dirigem? Ah, sim. A estabilidade emocional, a condição da centragem, né, da centragem consciencial, da estrutura interna de cada um de nós. O psicossoma só está mostrando a manifestação disso, mas no fundo é o nível de centragem que cada um tem que vai determinar esse processo. O grau de centragem que você vai ter vai mostrar, vamos dizer assim, o nível de influenciabilidade que é possível de você sofrer ou não. É mais ou menos nesse nível que eu estou discutindo essa estabilidade emocional aí, que tem a ver realmente com o que o Kardec comentou. A maioria das pessoas tem assédio. Todo mundo, todos então, nós, né? Veja bem, esse assédio, ele é de consciências assediadoras. Mas uma parte igual você já tem amparadores. Sim. São consciências amparadoras, auxiliadoras, interassistenciais. Então, a influência é inevitável devido à conviviologia da intervenção, devido à paraprocedência das pessoas. Até um certo ponto, isso aí é real. Não tem jeito. Agora aqui. Tenho 10 anos, não gosto de bater em ninguém, mas tenho apanhado muito na escola. Mudei de escola porque apanhei, e agora, na última terça-feira, apanhei novamente na escola nova. Por que isso acontece? O que faço para isso parar? Agora moro em Ribeirão Preto. Que coisa! É o sobrinho de uma nossa amiga que mora aqui. É o sobrinho dela que está falando aqui. Eu lembro, acho que eu sei quem é a pessoa. Eu sei até uma parte. Isso, né? Mas é o tal negócio do bullying. Hoje em dia, negócio a quantidade de congel está aumentando. Congel está aumentando. Não, isso aí é a maior prova. Porque o povo novo, novinho, já está acontecendo isso tudo. Pois é. O melhor aqui que o meu amigo poderia fazer era evitar certos grupos e não ficar na sala quando não tiver professor. É uma saída. Evita, arranja um jeito de falar que está com dor de barriga, ou fica perto da porta, ou qualquer coisa, porque aí não tem jeito. E outra coisa,
Não discuta nada com ninguém na escola, principalmente com outros alunos. É uma saída. É o jeito. Na tertúlia de ontem foi falado sobre a autoimagem desatualizada menor, como uma autocorrupção da consciência para não mudar sua situação atual, ou seja, para justificar suas atuações. Isso pode ser relacionado com, em tecnologia, página 92, segunda linha, com a técnica da atualização dos valores anacrônicos, onde posso encontrar as técnicas citadas nos verbetes. Tenho dividido a enciclopédia e não encontrei a maioria dos que estão citados no verbete hoje. Eu fiz um comentário, tem sim, tem tudo a ver com a técnica da atualização dos valores anacrônicos, sim. Agora, eu fiz um comentário aí, eu respondi a Jaqueline, não sei se você está assistindo, mas eu vou repetir. Essa técnica parte de uma análise, em geral, da intencionologia. Você estuda a sua intenção e você não para na sua intenção. Você vai até descobrir qual é o valor que está por detrás dessa intenção e que se repete normalmente. Aí você vai começar a identificar esses valores anacrônicos e atualizar esses valores anacrônicos. A sincronicidade referente ao ano do nascimento com fatos intrafísicos de cada pessoa tem a ver com os nossos pares de consciencialidade que também nasceram na mesma época? Seríamos um grupo específico dentro da conscienciologia? Olha, essas coisas existem, porque tem muita gente que nasceu mais ou menos na mesma década. Às vezes tem relação, nós todos e tinha, pois é, tem vários aí assim. A gente percebe isso, é claro. Aqui, de macróbio, eu sou um dos únicos, mas tudo é gente moça, meia idade, mais ou menos etc. da mesma faixa. Balzacos. Balzacos. Tenho 48 anos e tenho muitos sintomas de depressão, sempre angustiada, triste, insegura e tenho medo da morte. Meus relacionamentos nunca dão certo e sinto muita falta de um companheiro. Os relacionamentos sempre começam bem, mas depois a pessoa acaba se afastando. Vou muito à igreja católica, faço minhas orações, sou bem religiosa, mas não vejo retorno. Isso é que é a sede da padraiada, está na cara. Esse é que é o termo lá de Minas Gerais, a sede da padraiada. Se ter cuidado com isso. Achei muito interessante, mas não entendi quando o professor Djalma disse que a gente tem ligação com os fatos que estão ocorrendo simultaneamente ao nosso nascimento. Poderia explicar mais o assunto? Senti que... Escuta, às vezes eles estão pensando em horóscopo aí, meta o pau mesmo. Não é isso não. Não é horóscopo não, gente. Você vai analisar... Agora é engraçado, tem até um jornal que você pode ler, o jornal da data que você nasceu. E no jornal da época, você vai fazer um cosmograma dos fatos que ocorreram próximo ao seu nascimento, para poder entender em que ambiente foi esse, que contexto histórico, que contexto evolutivo, que momento evolutivo era esse que você se inseriu. É basicamente isso. É tão simples quanto isso. Só que quando você começa a analisar isso, vem uma série de novas ideias. Você começa a entender isso relacionado à sua estrutura, ao seu temperamento, à sua forma de ser, às suas necessidades evolutivas. Às vezes, quando me projeto, sinto a presença de uma consciência no meu quarto. Ele me beija, pega em minhas mãos e sinto a boa energia. Muitas vezes estou carente e me deixo levar. Isso é ruim? Pode ser uma forma de vampirismo? Como devo proceder? Não, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: você tem ressaca energética depois disso? Você se sente bem? Ele é um amparador, é um guia cego, é um assediador. Você tem que identificar, o caso. Que tipo de energia é a energia do soma? O efeito placebo pode ser diferenciado da manipulação de energia pela vontade? Você quer falar sobre essas coisas? Alto nível de energia? Que tipo de energia? Energia do soma? Energia física, energia densa, ectoplástica. O que ele perguntou depois ali? O que ele perguntou depois? Qual foi a segunda pergunta? O efeito placebo pode ser diferenciado da manipulação de energia pela vontade? Com certeza. O efeito placebo é um mecanismo psicológico, né? A manipulação da energia pela vontade é a aplicação da sua volição, é a aplicação da sua consciência com tudo que ela tem. É bem diferente, entendeu? Agora, um efeito emocional, um efeito psicológico,
é uma coisa, vamos dizer assim, secundária. A ação direta da sua consciência sobre as suas energias é muito mais efetiva. Já, mas eu queria, você estava falando da questão do jornal, que fica, você pode consultar, Jornal do Brasil, estava procurando o link aqui, porque eu recebi esse link também. É o Jornal do Brasil desde 1930 até 1980, se não me engano, eu vou só conferir a data aqui. Você pode folhear o jornal desde 1930 até agora. Eu tenho o link aqui, o link é grande. O link é meio comprido, não dá para ler. Mas se você procurar na internet, acho que se é no Google, é capaz de achar. Né? Quer dizer que até eu estou nesse calendário. Nós 130, eu sou 32. Você está dentro. Você estou lá dentro. Está vendo que não sou assim tão macróbio do jeito que você estava falando. Tá vendo? Djalma, na página 93, binomiologia, o primeiro binômio, né? Catarse e catálise. São coisas parecidas, mas não são. Esse binômio, a professora Alba teve aqui, eu assisti remotamente, ela falou bastante sobre catálise, né? E falou sobre esse binômio. Mas eu posso comentar um pouco mais. A catálise é um mecanismo que acelera uma reação. Vem da química isso. E a catarse é um processo de reprocessamento emocional. Então, o reprocessamento emocional, ele catalisa a gente evolutivamente. E a catálise evolutiva ajuda o reprocessamento emocional. Por isso que é um binômio. Entende? São pares. Porque a catálise é potencializadora. Mas aqui a catálise é uma purificação, mas aqui se está usando aí nesse sentido aí que você falou. Exatamente, a catarse pode auxiliar a catarse, vem geralmente em conjunto, né? E vice-versa. Djalma. Você? Oi. Djalma. Oi. Lucia aqui no ar. Oi, Lucia. Oi. Você poderia, por gentileza, esclarecer em ressomaticidade o item 31, genética, o que você chama de genotipo aí? Ok. E se isso tem a ver lá embaixo com 35? Se complementa? Só um minutinho. Só um minutinho aqui, só um minuto. Precisamos saber quem é Daniela Antunes. Sei. Vai lá então, conversar com ela. O genótipo. É interessante analisar isso aqui. Esse primeiro item genética, da genética aqui, é para você estudar a sua genética, quer dizer, seus pais, tá certo? Tá. As relações entre os seus pais. Tá bem, porque aí você está falando no próximo item, predisposições genéticas. Mas e o anterior? Qual é o significado? Eu queria... Do genótipo? Você vai tentar analisar dentro da sua família qual é a característica genética fundamental. Entendeu? Isso aqui é o genótipo. É uma tipificação, por exemplo. Sim, você vem de uma família árabe, por um lado, tá certo? Então tem uma série de características aí. Esse genótipo. Você tem essas características também? Tá. Conjunto de genes, né? É o processo étnico e genealógico. Não pode esquecer disso. Tá. É a árvore genealógica e o pomar genealógico. Aí é o pomar genealógico que entra o genótipo. Agora, são as raízes mais profundas em termos da genética pessoal. Exatamente. Tá bem. Tá, obrigada. Agora aqui, exatamente isso. Uma para você. Você pode falar sobre a relação da técnica da autoinventariograma com a ampliação das 2.000 para 50.000 perguntas do conscienciograma sugerida pelo Valdo? Se vira, vai. Tem uma relação grande, até interessante pelo seguinte, porque a gente começou a trabalhar nessa técnica aqui justamente por causa desse desafio. A gente começou a sentar para trabalhar. A gente falou isso desde o início.
Então a pessoa bateu em cima do lance. Nós conversamos sobre isso logo que eu publiquei. Em cima do lance. Todos nós começamos a fazer técnica do inventário por causa dessa expansão do conscienciograma. Tudo a ver. De que forma a técnica do inventariograma pode ser usada como ferramenta para alcançar os retomadores de tarefa e facilitar o seu retorno às atividades de colaboração? Isso agora mexe com você. Vai lá. Djalma depois pode colocar, mas aproveitando, o Djalma vai estar apresentando no Congresso de Intermissivistas sobre esse tema, retomador de tarefa, junto com outros. Então vai ser justamente sobre isso então, que a gente vai poder aplicar. Então, em julho, os dias 24 a 20... o Carlos Springer que está falando. É o Carlos, né? Ele devia de aparecer aí. Detalhe, o Carlos vai apresentar também no Congresso. Então com açúcar tem. Então, justamente sobre retomadores de tarefa, de 22 a 24 de julho, vai ter o curso do professor Valdo também sobre a intermissivista, e vão ter 2 mesas de retomadores de tarefa. Então, 2 dos debatedores, um é o Djalma, né, dos 4, um é o Djalma e o outro é o Carlos Sprenk, que fez a pergunta. Só para complementar o professor Loche, realmente é uma ferramenta interessante, sim, porque ajuda a dar um certo grau de realismo. A maior parte dos mecanismos de dissidência acontece por falta de análise do realismo das coisas. Questões do passado, questões de autoassédio. Esse processo, uma boa dose sentado com calma e análise, revisão da própria vida, pode levar a pessoa a botar a mão na consciência e retomar a tarefa. Na frase enfática, página 97, poderia comentar sobre o primeiro discernimento? Quais são os indícios que estão próximos do primeiro discernimento? O que mais pode ajudar nesse sentido? O primeiro discernimento é um verbete. Você pode procurar aí na enciclopédia, é um verbete. A ideia do primeiro discernimento é porque, quando o professor Valdo colocou esse verbete, impactou bastante a gente. E a gente se deu conta de que ainda falta para a gente seguir sem andar para trás mais. A ideia do primeiro discernimento é, na medida que você conseguir levantar a sua vida e for depurando esse mecanismo a ponto de não voltar mais, entende? Rever os seus valores anacrônicos de tal maneira que dali para diante o seu discernimento prevaleça, aí você atingiu o primeiro discernimento. É essa a ideia. Não estou dizendo que eu cheguei nisso não. Só percebi que com essa técnica e continuidade, conscienciograma e inventariograma, você chega lá. Djalma, aqui no... Só um momento. Lígia, por favor. Lígia de Niterói. Não está aqui. Na página 93, só uma questão aqui de correção, não sei se já foi falado. Em politicologia, está com vírgula ao invés de ponto e vírgula. Sim, nós já foi falado. A segunda questão é em fatologia. Eu queria que você ampliasse um pouquinho, aprofundasse um pouco, está até em itálico, o ato de abrir mão do passadão. Você falou do passado agora. Eu queria saber como é que, no seu caso, como é que isso se processou na sua cabeça, essa questão de você encarar o passadão mesmo e fazer a reciclagem. A questão aí é a seguinte: chega a um determinado ponto que você começa a ver o seu temperamento, a sua característica, né? No meu caso, por exemplo, eu sou militar, você tem valores de militar dentro de você antigos. Então o que você, quando chega num determinado momento, você olha para isso e você diz assim... Não, e é bom você falar no passadão presente. Pois é. Então, fui milico há 27 anos, pô, só 27 anos atrás. Só 27 anos, é muito pouco. É muito pouco. Mas ele, atualmente, só anda com a bengala, né? Só anda com a bengala. Ele não tem nenhum fuzil, qualquer coisa. Não ando mais com fuzil. Já melhorou. Já melhorou. Agora, você sabe, eu conheci aquele cara que tinha uma bengala com revólver dentro.
Se ele apontasse a bengala, era um perigo. A sua não tem nada, então, não, né? Seria bom a gente, lógico, seria bom você verificar. Chega uma hora que você se confronta com isso daí, que você, ou você joga fora, para seguir em frente, ou você fica, né? Então esse abrir mão do passadão é isso, é você chegar num determinado ponto e dizer assim, não, a gente acha que a gente é aquilo, a gente se identifica tanto que a gente acha que a gente é aquilo, mas a gente é muito mais que aquilo, entende? A essência consciencial é muito mais do que isso. Então você abre mão daquilo com uma certa tranquilidade, quando você realmente se conscientiza. E esse que é o abrir mão do passadão. Tem coisas que podem te atrair, por exemplo, em relação ao seu passado. Por exemplo, as relações com os seus pares. Eu tinha uma relação muito boa com os meus pares. Isso daí era uma coisa que mexia comigo. Quando eu cheguei a essa conclusão de abrir mão disso tudo, foi tudo isso daí, junto. Entendeu? A relação com os pares, essa defesa. Pares, colegas da época, colegas de grupo e tudo. Entendeu? Então, isso tudo ficou para trás. Quando você resolve realmente abrir mão. São as faixas do grupo evolutivo. São as faixas. Tem várias faixas. Você ampliou a faixa. Ampliou a faixa. Aqui. Oi, senhor Deus. Oi, pode falar. Eu gostaria, na página 93, que você, lá na maniologia e mitologia, a mania de avaliar os outros e, na mitologia, o mito da autoimagem idealizadora. Se fosse possível você fazer uma correlação para nós. Pode ser que, um pouquinho. Pode até ser que exista uma relação entre as duas coisas, mas eu não sei se existe. Por exemplo, muitas pessoas têm mania de avaliar os outros. Então o que eu chamei a atenção aqui é a gente tomar cuidado para não passar da conta na mensuração. Começa a mensurar tudo, daqui a pouco você está mensurando tudo, né? Você está medindo as pessoas, então tem um limite. E não deixar isso se tornar uma mania, né? Então, cuidar para não querer avaliar todo mundo, é nesse sentido. Agora, o mito da autoimagem idealizada é um outro processo, que é quando a gente constrói uma imagem da gente que a gente gostaria muito que fosse, mas que não é real. E a gente não confronta essa realidade. Então, é esse mito. A maioria de nós tem algum pedaço da nossa autoimagem que é idealizado. Então, o ideal é desconstruir essas idealizações. Ok, mas dentro do teu estudo, da tua análise, vamos ver, posso estar errado, com relação à questão cognitiva, né? E você vê que isso pode ser que tenha alguma coisa com relação ao nosso passado, outra, assim, essa coisa da autoimagem mesmo, de repente estar distorcida alguma coisa. Você tem um feedback, você pensa uma coisa e tem um feedback diferente. Você vê um feedback diferente. Aconteceu isso com você? Não ocorreu? Acontece, não acontece. No início você acha que está errado o feedback que você recebeu. Então, sim, cobaia é isso. Entendeu? No primeiro impacto, a pessoa fala aquilo sai atravessado, não é possível. Ou então isso é um exagero. Entendeu? Aí você. Não existe isso. Não existe isso. A primeira reação da gente é essa. É um exagero, não, isso é um exagero. Aí você começa a pensar, começa a analisar, não é tão exagero assim. Você sabe que estava bem exato, aí você começa a cair em si. Vai desmontando aquela idealização e você vai começando a encarar a realidade. Talvez realmente eles tenham razão. É isso aí. Entendeu? Djalma. Aqui. Na página 96, no item 35, somatograma. Você fala do formato da cabeça. Isso. Você pode explanar mais alguma coisa? Isso aí é uma coisa interessante. Antigamente, tinham até pesquisas no século XIX sobre esse tipo de coisa e a relação com o mecanismo ressomático. A frenologia. Obrigado. Tem uma série de casos de gente com cabeça grande. Então é importante analisar esse processo. Você vê o caso do Da Vinci, você vê o caso do Darwin, você vê que os tipos de personalidade. Isso, o Confúcio também. Confúcio. O Newton também. Newton, entendeu? Então, nesse sentido, é bom
esse tipo de coisa chama atenção. É um elemento que você, chama a sua atenção, tá certo? Para não deixar de analisar. O cara que estudou muito isso é o Gal. Ele é que estudou muito isso aí. Exato. Gal. Djalma, aqui na página 92, em Fatologia, na quarta linha, você fala, no final dessa linha, a subavaliação dos fatos e parafatos. Com certeza essa técnica ajuda a gente a valorizar, dar mais valor aos fatos e parafatos. O que você, ao longo do estudo, dessa técnica de inventariologia, que melhorou para você não deixar passar coisas, dar mais valor às coisas, o que dá mais relevância? Você chamou a atenção para uma coisa interessante, João Paulo. Eu acho que eu fiquei mais detalhista e mais observador. Fiquei mais científico em relação à vida. Você começa no inventário e aquilo vai se refletindo na vida. E os fatos vão acontecendo, você vai analisando com uma forma diferente. Então isso influencia o seu jeito de analisar com o tempo. Vai reeducando a sua forma de analisar. Aumentar a autolucidez de alguma forma. Gente, nós agora então vamos fazer a mega. Depois a gente continua. Vamos dar uma folga para você, viu? Alô. Pessoal, por favor, desliguem os celulares. Obrigada.
me sentindo bem. Estou me sentindo bem. Muito feliz. Você sentiu alguma coisa disso, nós chamamos de energia, assim, mais sério? Me passou muita coisa pela mente, assim, os familiares encarnados, desencarnados, amigos, sabe? Passou os lugares que eu frequento, passou tudo assim. E estou muito feliz por ter essa oportunidade de estar aqui em sua presença. Muito obrigada, senhor. E a senhora foi sorteada, isso é o máximo. Você vê que tem um dedo aí. Né? Agora, e você, Júlio, como é que foi lá? Eu estou indo devagar. Estou indo. Mas você sentiu aí o campo? Eu estou melhorando, Walter. Tá. Cada vez mais melhorando, seguindo a sua orientação, a orientação do Loche, a orientação de outras pessoas. O Loche com os cursos dele lá, ele tem me ajudado o muito. destino de muita gente. Eu me sinto outra pessoa. É outra pessoa mesmo. Agora, o caso seria bom perguntar para a Regina, para ela ver se está de acordo com isso. Então, ela confirmando, isso mostra que é autêntico. Ah, sim, ele está se esforçando bastante para mudar. E já tem algumas posturas já. Ele está andando na esteira. E já está enxergando o que tem que mudar à frente, né? Ele está andando na esteira? Às vezes. Não é sempre. E você, como é que você sentiu com o campo? Eu também fiquei muito feliz, porque a Lígia é muito nossa conhecida há mais de 30 anos e veio aqui para reciclar. Ela quer dar uma reciclada antes de dessomar. Então está reciclando tudo. Todo mundo vivendo 100 anos. Está reciclando tudo. Até comprou um netbook, está lá, está no 40 manobras hoje. Quer dizer que isso é que é reciclagem. Está dando uma geral. E foi surpresa, né? O sorteio de hoje, que ela nem esperava gente, nem nada. Pois é, você vê. Diretamente de Niterói. Pois é, diretamente. E aqui, alto nível. Eu senti bastante o laringo, o corono, o agradecimento, a sensação de agradecimento, assim, de euforia, de felicidade, assim. A gente tem uma relação kármica muito, muito íntima, né? De bastante tempo. Então, quer dizer que foi uma boa recepção hoje para ela. Uma boa recepção. Daqui a pouco está fazendo aniversário também, está beirando os 80, né? Também. Então nós estamos iguais. Pois é. Ainda tem muita coisa pela frente. 20%. Ainda falta. Não, foi... Quer dizer que está todo mundo bem aí, né? O Júlio está tranquilão. O jeito dele. Isso é bom. Está melhor, está mais tranquilo. Estou de vento em pouco com a oficina da democracia direta, trazendo o professor J. Vasconcelos, mais 2 associações que vão estar implantando o Estatuto da Democracia Direta e criando o Conselho dos 500 no bairro Jardim São Roque e o Conselho dos 500 no Jardim Vitória. Isso é uma opção dos moradores. E essa oficina, ela está trazendo um transporte que vai fazer Jardim de Copacabana, Aeroporto e Cataratas, e vai passar pela Cognópolis. Essa oficina de transporte. Muito bom. Essa oficina, ela conseguiu um transporte que atende o pessoal da Mata Verde até o posto de saúde Jardim São Paulo gratuitamente. A população da Mata Verde anda em torno de 6 quilômetros para ir ao posto. Então você imagina aquele senhor de idade, de 80 anos, 100 anos, que vai para o posto de saúde. Isso foi uma outra conquista. Estamos trazendo também a Academia do Idoso. Já conversei com o Alexandre Baltazar. A Academia do Idoso vai para Cognópolis, vai para o discernimento. Aí o Baltazar vai estudar a possibilidade de abrir um espaço para a comunidade.
tudo feito em cima dessa oficina. Muito bom. Então essa oficina agora no dia 24 seria o fechamento. Então gostaria de contar com a presença de todos da Cognópolis, porque isso é muito importante saber. A Cognópolis é um exemplo para as outras associações de moradores. Ele tem, né, a Cognópolis, eles ficam deslumbrados com a Cognópolis, os moradores do bairro. As coisas vão melhorar a hora que acabar as construções, a hora que seu pórtico, etc. Tal, isso vai mexer com o resto. Que é uma técnica aqui, né, no Paraná. Agora, o Conselho dos 500, eles ficaram apaixonados com a ideia. Então, o Jorge Vasconcelos vai estar dando a palestra dia 24 para todas as associações de moradores de Foz do Iguaçu. Muito bom. Gente, muito obrigado. Valeu.
foi lá, Daniela? Eu vou tentar escrever o que eu senti, né? Sim. Eu senti, assim, trabalhando primeiro o cardio, muito forte, podia ouvir o som do meu coração, era bem intenso, né? Aí depois veio aqui para essa região do umbigo, chakra, né? Aí subiu muito forte aqui, né? Aí trabalhou no corona e nas mãos, muito forte também. E aí, de repente, aqui atrás, no núcleo, e aí eu tive uma sensação que eu estava sendo puxada para trás, assim. Mas, é assim mesmo, cada energia do campo. Eu estou me sentindo muito bem. Está sentindo bem agora? Uhum. Então, muito bem, obrigada. E a dona Zumira, como é que foi? Foi maravilhoso. Estou me sentindo assim, realmente. Eu estou me sentindo uma pacificação íntima incrível, uma tranquilidade, uma paz, isso eu posso chamar de paz. Foi um momento muito bonito na minha vida. Então tá bom. Está com a aura grande. E você, Mauro, como é que foi? Bom, o que eu estava sentindo, eu estou sentindo. A primeira coisa normalmente minha cabeça tem muitos pensamentos. Então isso aí acalmou e basicamente parei de pensar. Então, logo depois disso, eu senti como se tivesse alguma coisa puxando por aqui. Né? E aí eu senti a sensação que eu estou sentindo agora, que é uma sensação de tranquilidade, como que, pelo menos essa parte minha aqui, não dá para descrever, é uma coisa que... E o coração ficou um pouco mais, agora no final, ele estava com um batimento um pouquinho mais, eu não diria nem acelerado, mas estava batendo mais forte. Ok. Agora você está sentindo bem, entra dentro daí. Agora, a Daniela está ótima também da história, valeu. Vocês têm muita energia, você tem muita energia. Você já mexe com o processo de energia já há algum tempo, né? Não, é minha história. Queria até ter a oportunidade de conversar com você sobre isso. Explodiu, assim. Eu sempre tive esse pensamento de fraternidade perante qualquer pessoa, seja ela quem for. Mas essa questão da mediunidade explodiu agora em 2010, né? E aí eu tenho uma história assim para contar, bem bonita. Eu vim parar no instituto porque não adianta, eu vi assim, e daí eu tenho, né? Eu sei que isso existe, eu sei que isso é real, mas eu tenho que ter algo mais do que isso, né? Que é essa lucidez. Eu queria saber onde eu estava me metendo de verdade, porque não fica só aqui no físico, né? E aí eu estou feliz porque tudo que eu venho estudando no Instituto é como se... É assim, não, é isso mesmo. Nossa, então isso é isso. E cara, entende? Confirmação. É confirmação. Agora o que é bacana é ela ser sorteada, né? Pela história. Porque lá quando ela estava no Instituto, eles falaram, não, vai lá no Instituto, vai lá falar. A gente veio um dia antes, mas estava a holoteca pintando, então a gente falou, bom, vamos fazer o curso. A gente está fazendo o curso das 40 manobras com o Mário. Então e aí, bom, vamos deixar as coisas acontecerem. Ela veio receber um banho de loja e deu um banho de loja em você ao ser sorteado. Obrigado, gente. Valeu. Gente, nós vamos ouvir a turma aí que vai falar sobre a prova da imagística. Só um minutinho, pessoal, que eles vão, acho que estão organizando ali para passar o PowerPoint com as estatísticas da prova.
Pode ir, por favor, aqui. Bem, pessoal, foram realizados aqui os levantamentos da prova desse ano, um comparativo, né, com as outras duas provas. Então, nós estamos na terceira edição da prova da Imagística. Agora as pontuações, o próximo, por favor. Próximo slide. Next. Isso. Nós tivemos um total aí de 56 participantes, sendo, primeira vez, 33 pessoas. Então, quase um pouco mais da metade pessoas pela primeira vez. E destaque também com a maior participação do gênero masculino. A mim, vê se dá para ajustar o foco, por favor, aí. Eu vou ter que... Melhorou. Tá ok, melhorou. Ok, a gente pode ir para a próxima planilha aí. Aqui o destaque também, como foi falado, para o maior aproveitamento, o que a gente observou? Que um dos referenciais para o bom desenvolvimento da prova seria o índice de aproveitamento. O que seria esse índice? Pelo número de correlações que o aluno fez em relação ao objeto, quanto daquelas correlações foram aproveitadas. Então a gente observa que o aluno que busca estar o mais próximo ao 100%, certamente a hora que ele encontrar um objeto que ele tenha maior familiaridade, ele vai conseguir chegar aos 200 itens e certamente terá com a nota aí bem próxima ao 10. Então o aluno que apresentou o melhor resultado, ou seja, foi apresentado 179 correlações, ele conseguiu 97,77% de acerto sobre essas correlações, né? Então isso é algo bem representativo, é questão agora dele conseguir achar um objeto e possivelmente ele mantém o foco dentro desse desenvolvimento. A maior nota, ela já foi ali para uma nota número 9,4, né? Essa nota foi apresentada através de 200 correlações, só que das 200 correlações foram aproveitadas apenas 188. Em termos quantitativos, então ele se representou aí com a nota 9,4. Mas um ponto que a gente observa, a média, né, das notas em termos de todas as provas, ela está por volta de 3,5. Está bem abaixo aí, né, pelo menos dos 51%. E notas acima de 8,5, também um outro referencial que nós consideramos importante, ou seja, o aluno buscar uma nota superior a 8,5 e uma média de aproveitamento também superior a 85%. Então a nota acima de 8,5 foram apenas 3 provas, tiveram notas acima de 8,5. E o aproveitamento maior que 85% foram 11 provas das 56 realizadas, né? Ou seja, quase 20% dos alunos conseguiram um aproveitamento de 85%. Aí pode ser a outra lâmina. Aqui um dado importante, né? O gênero, o professor Valdo ressaltou aí, né? O gênero masculino, representando aí 57% dessa prova. Significa então que no próximo ano as mulheres devem bater esse índice, né? Contamos certamente com essa possibilidade. Próxima. Os alunos que realizaram a primeira vez, né, no caso aí o curso, né, da prova da Imagística, foram 59%. Então tivemos mais alunos novos do que reciclantes. Próxima lâmina. E aqui o intervalo de notas. As notas acima de 9, entre 9 e 8, 8 e 7, 7 e 6, 6 e 5, 5 e 4, 4 e 3, e aí as notas entre 3 e 2 representaram 30%, né, das avaliações. Ou seja, 17 provas tiveram nessa média de nota 3 e nota 2. Aqui também um paralelo das correlações, ou seja, então ali o primeiro é 200 correlações com a média de 103 aproveitamentos. 7 alunos conseguiram fazer 200 correlações, o que representou aí 12%
das provas realizadas. Entre correlações feitas entre 150 e 199, o aproveitamento delas foram apenas de 70, a média de 70 correlações úteis. 10 alunos conseguiram, então, ter correlações acima de 150. O outro índice lá de 100 a 150 correlações, 17 alunos chegaram nessa condição. Voltando aí, voltando mais um ali. Bom, alunos com nota superior a 5, notas, bom, aí de 50 a 99, 21, e menos de 50 correlações, apenas um aluno fez menos de 50 correlações. Próxima. No caso aí das notas superiores a nota 5, 43 alunos, né, ou seja, 77% dos alunos não conseguiram atingir a nota 5 e apenas 23% conseguiram atingir a nota acima de 5. Próximo item. O aproveitamento já foi maior, ou seja, isso indica então que há uma tendência das pessoas se preocuparem com a qualificação, aumentarem o seu aproveitamento em termos de prova. Flávio, diga. Deixa eu só fazer uma observação aqui, que esse foi um aspecto que o professor Valdo ressaltou, em função de que a gente tem esse ano, o que a gente vê nas três provas é que vem aumentando o nível de aproveitamento. Quer dizer, a pessoa pode não fazer as 200 correlações ou não fazer 100 correlações, mas dentro disso ela tem o maior número de acertos daquilo que ela fez, daquilo que ela conseguiu efetivamente realizar. Então, nesse sentido, nos 3 anos de prova, vem cada ano aumentando mais ou melhorando o nível de aproveitamento. Agora a gente tem que ter mais velocidade, enfim, para fazer mais correlações. Mas aumentou o aproveitamento. Perfeito. E aí, a próxima. Aí agora é o comparativo do triênio das últimas 3 provas, né? Só para a gente ver como é que foi essa evolução aí. Das 3 provas, apenas 11 alunos realizaram as 3 provas, né? O total de provas realizadas foram 238 e 185 alunos participaram. E apenas 11 participaram das 3 provas. Notas acima de 8,5 foram apenas 5 nessas 3 provas realizadas. E aproveitamento acima de 85% foram 40 provas, o que representou aí também na faixa de 20%. O próximo. Aqui são os nomes dos corajosos aí, né? São 11 corajosos: a mim, Ana Luísa, Eduardo, Igor, o Loche, a Maria Cristina Bazanetti, a Marta Ramiro, o Otávio Araújo, o Pedro Fernandes, a Sandra Tornieri e o Wildenilson são os alunos que realizaram as 3 provas até agora. Próxima. Aqui é uma correlação, por exemplo, ali a faixa azul é o número de alunos que realizaram. Então, a primeira prova tivemos lá 127 alunos. A segunda já houve uma queda aí de mais de 50%, 55 alunos. E agora, 2011, foi para 56. O traço vermelho, ele corresponde à média de correlações. Então, o que a gente observa, independente do número de alunos, a média de correlações que são feitas pelas provas estão na faixa entre 128 e 120, né? Então elas estão gerando lá 128 em 2009, 115 em 2010 e 122 em 2011. E a verde são os alunos que realizaram, né, 200 correlações. O primeiro foram 18, agora em 2010 foram 6 e em 2011 foram 7 alunos. Vale a gente destacar que já temos mais de 600 pessoas aqui na comunidade, né? Então, menos de 10% tem participado da prova. Então, vale a pena a gente chamar a atenção para isso. Próximo. Esse também é um quadro de notas, né? A correlação ali, o índice azul, ele mostra a evolução das notas. A primeira nota mais alta foi 8,8, a segunda 9,5 e a terceira foi 9,4. Então, nós estamos aproximando aí de alguém gabaritar a prova, né? Está quase lá, falta pouquinho. Em vermelho é a média das notas. Em 2009 a média foi 3,9, em 2010 foi 3,6 e em 2011 foi 3,5. Então essa média ainda permanece abaixo de 4. Precisava aí melhorar, né, o índice de aproveitamento com nota. A menor nota em 2009 foi 0,2, 0,8 em 2010 e 0,6 em 2011. O item lá, laranja, é provas com nota superior a 8,5.
Em 2009 foram 2, 2010 foram 1 e agora 2011 foram 3. Então já houve também um aproveitamento sobre isso. E a de cor preta, provas com aproveitamento superior a 85%. Em 2009 houve um aproveitamento maior, 28, 12 e 11 agora em 2011. Aí tem só mais uma lâmina, a última. É o quadro de aproveitamento com correlações aí. O maior aproveitamento de correlações de 2009 foi 99,35. Em 2010, 99 e 2011, 97,99. Então, estamos próximos aí do gabarito. A média de correlações válidas também ficou na faixa aí de 60%, né? Ou seja, então, do que é feito, a média de 60% é aproveitado. Os outros 40% são aí... não há uma correlação direta com o objeto, então na faixa aí de 60%. O verde é o menor aproveitamento, então nós tivemos aí 7%, 2010 foi 17% o menor aproveitamento e 2011 8% apenas foi aproveitado em uma prova. E o roxo é o percentual de provas com 200 correlações. 14%, 11% e 12%. Então, um outro índice que a gente observa é que as correlações para 200 do índice de alunos que se inscrevem estão na faixa aí de 15%, de 10% a 15%, só os alunos conseguem chegar a 200 correlações na prova. Flávio, você pode dar um depoimento breve aí, porque o Flávio foi aluno nas 2 primeiras provas, né? E esse ano a gente convidou o Flávio para integrar a equipe de avaliadores. Pode dar um breve relato da diferença, ou o que você pode observar como avaliador? No caso, foi interessante porque eu consegui aí ver os dois lados, né? Quando você realiza a prova, você tem a sua visão sobre aquilo, a forma que você desenvolve. E quando você corrige, você aí tem um universo diferente de como as pessoas correlacionam as coisas com os objetos. E o que eu observei e fez com que eu confirmasse a importância é de primeiro você buscar a assertividade, ou seja, quanto maior o seu aproveitamento, independente da quantidade de correlações, provavelmente o seu desenvolvimento com a prova ela vai ocorrer naturalmente. Então, o que a gente observa é que os alunos que mantêm o foco, não perdem o foco da prova, nas próximas provas ou nos anos seguintes eles conseguiram uma melhor performance. Por quê? Conseguiram muitas vezes uma melhor afinidade com o objeto e mantiveram uma linha lógica no seu desenvolvimento. Então, o que a gente observa é, primeiro, buscar o aproveitamento e depois sim partir para a quantidade. Porque algumas provas que têm 200 correlações, chega um determinado momento que a pessoa esgotou o seu conhecimento e aí ela começa a derivar. E aí o aproveitamento dela, então, ela perde. E muitas vezes tem que levar isso no dia a dia para saber. Quando você satura de algo, você apela ou você reconhece que você chegou no seu limite. Okay? Então, basicamente, aí essas informações. Pessoal, só lembrando então que as provas vão ser entregues aos participantes agora, ao final da tertúlia, no anexo do restaurante. Os professores estarão lá à disposição para sanar qualquer dúvida. Gente, da minha parte, eu quero agradecer ao Djalma, que trabalhou muito bem com esse verbete, respondeu à altura, demorou muito, trabalhou muito, mas valeu a pena. Parabéns. Eu estou esperando os próximos verbetes e o livro. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 161 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 57 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 5 recados. Loja Congressos Intermissivistas, Cristina Aracaki, evento Democracia Direta, João Paulo, curso Fundamentos da Conscienciometria, Ivo, Seminário de Pesquisa OIC, Juliana e Natália, Biocam. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos aqui de aproveitar a oportunidade para divulgar o congresso, primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas, uma proposta do professor Valdo. Nós vamos ter uma série de apresentações e no primeiro dia vamos ter o curso sobre intermissivistas com o professor Valdo. O congresso, contando com o curso, vai do dia 22 de julho até o dia 24, ou seja, sexta, sábado e domingo, começando pela sexta pela manhã. Gostaríamos de destacar também que dentro do congresso nós vamos ter 2 mesas de discussão, de debate sobre a condição do retomador de tarefa,
professor Djalma Fonseca, que apresentou hoje o verbete, vai estar fazendo parte de uma das mesas para colocar sua casuística pessoal na condição de retomador de tarefa. Então, de 22 a 24 de julho, próximo, nós contamos aí com a presença de todos no primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta, um evento que ocorre aqui em Foz do Iguaçu, de 3 a 5 de junho. Um dos palestrantes, os conferencistas desse simpósio, que tem como objetivo reunir as pessoas para um debate amplo e aberto sobre a questão da democracia direta, não só entre os intermissivistas, mas também como interface para a sociedade como um todo, é o professor Laínio Lost, que vai falar sobre Líbero Pensene. Nós vamos abordar a condição do Líbero Pensene, que já é uma ampliação do conceito de livre pensamento, do livre pensador, a partir da conscienciologia. E qual a relação dessa condição do Líbero Pensene com a democracia direta? Ou seja, a nossa hipótese é que para uma real democracia direta é fundamental a condição de livres pensadores. Para mais informações, acessem o site www.simposiodemocraciadireta.com.br. Obrigada. Boa tarde, eu venho falar em nome da Conscius sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria, que terá início agora na terça-feira, no dia 26, na próxima semana, e ainda temos vagas. As informações são aqui no CAEC e o curso tem duração de 6 meses com aulas semanais. No caso, vai ser às terças-feiras, na parte da noite. Então, Fundamentos da Conscienciometria da Conscius, aqui no CAEC, a partir de terça-feira, as inscrições na recepção do CAEC. Boa tarde. Pessoal, boa tarde. Só queria informar que no dia 1º de maio nós vamos ter no campus da OIC o 7º Seminário de Pesquisa Consciencioterápica. Entre as apresentações nós vamos ter a professora Silvana Kremer falando a respeito de autoconsciencioterapia e esclarecimento pessoal. Então, repetindo, dia 1º de maio, às 15 horas, no campus da OIC, evento gratuito, lá no campus da OIC. Obrigado. Olá, pessoal. A gente está aqui, eu e o Rafa, em nome da Sinvex, para convidar a todos que tenham interesse em participar da próxima Biocan, que é a caminhada bioenergética, né? Que vai acontecer agora, dia 24, né? Esse domingo, às 8 horas. Aqui na Via Florestalis. Só lembrando, gente, os recursos da Biocan, eles são revertidos para a própria Via Forestalis, né? Que é a trilha que a gente está... que existe aqui na Cognópolis, que conecta os campi e que tem previsão de ir até o campus da Sinvexas, passando pelo Vila Consciência e até lá no final e depois retornar. Então essa Biocan tem um fundo também assistencial para o próprio desenvolvimento e integração da Cognópolis, ok? Quem quiser então, domingo, às 8 horas da manhã, lá no discernimento a gente vai estar saindo. E só lembrar para quem for fazer a Biocan de levar roupas leves, confortáveis, água e repelente. E um lanchinho também, ok? Até domingo. O verbete eleito para amanhã é Eficácia Autopesticística, especialidade Autopesquisologia, autora Aline Dausgaard. Obrigada e boa tarde a todos.